estamos assistindo pelo YouTube, apareceu para vocês também. Quero convidar a igreja para ficarmos em pé e a gente lê a palavra de Deus e abre a sua Bíblia no Evangelho do Espírito Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Todos acharam? Hoje é tão escuro aqui mesmo, aqui, Otávio. Vamos lá. O texto sagrado diz assim: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que ele não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Necessitar. Amados, nós lemos esse texto que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, e aqui o Senhor, Ele está nos dando uma parábola de presente, mas entendamos que a parábola, você vê esse nome parábola, você vai entender que a parábola é um tipo de ilustração. É uma forma de contar uma coisa verdadeira, de uma maneira ilustrada, para você entender melhor. E a parábola é um método usado pelos rabinos, pelos professores, pelos homens que ensinavam, para que os seus discípulos entendessem melhor o que ele queria passar. Então ele usava parábolas, historinhas. Aí naquela historinha ele trazia uma verdade. Então era o quê? Ele mostrava uma historinha e dentro daquela historinha vinha uma verdade preciosa. E história todo mundo gosta de escutar, né? A gente já tem uma certa idade, mas a gente gosta de história também. E ele se utilizava disso, dessas histórias, para mostrar. E, só que lá o nome não é história, o nome é parábola, certo? Então, o Senhor diz assim, ó: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Dever. Onde é que a gente faz dever, pessoal? No lugar onde a gente faz dever, literalmente falando, é na escola, né? Nós temos um dia de 24 horas cheio de dever, é claro. Mas dever, literalmente falando, a gente faz na escola. O dever de casa, o dever de sala de aula, né? Então, sobre o dever. E dever é uma coisa que você não pode deixar de fazer.
tem que fazer. E voltando para a sala de aula, se você não fizer os seus deveres que são passados para você na sala de aula, o que é que vai acontecer com você no final do ano? Reprovar. Você vai ser reprovado. Certo? Então, é o que o Senhor está querendo passar aqui, sobre o dever de orar. Então, orar é um dever nosso. Se você não orar, você não está fazendo o dever de casa. Você não está fazendo o dever que o Senhor lhe proporcionou e ordenou que fizesse, então você está sendo reprovado. Ah, não estou fazendo. Ore. Não estou conseguindo orar. Ore. Não deixe de orar. Quando você começar a orar pela madrugada, o seu corpo ele vai automaticamente, seu sentido biológico, seu relógio biológico, ele vai se adaptar ao horário que você levanta. E todo dia você vai levantar aquele horário. E vai ter até momentos que você vai estar tão cansado e Deus vai mandar antes de acordar, para você se levantar e orar. Aí falar com você. O que acontece? Acostume o seu relógio biológico, acostume o seu corpo. Se você acostumar seu corpo, seu relógio vir para a igreja toda hora, melhor, todo dia, quando você não vier, você vai ficar agoniado. Porque você está subjugando o seu corpo, a sua carne, a vir a este lugar. E tem mais, o negócio é tão sério, quando você vir, você vai se achar que está pecando, e na verdade, muitas vezes a gente peca mesmo quando fica em casa. Então, devemos acostumar o nosso relógio biológico. Por que muitas pessoas não oram? Porque não se acostumam. E por que não se acostumam? Porque não oram. Então nós devemos ter esse dever. Devemos exercer esse dever, fazer esse dever de orar. Até porque, se o Senhor diz que é um dever, é porque a gente precisa fazer. E eu não quero ser reprovado, nem na minha caminhada até o céu, nem aqui na terra. Eu quero que tudo que eu fizer tenha a aprovação de Deus. E para ter a aprovação de Deus, eu tenho que fazer esse dever que Ele me passou. E o dever é esse, orar. Porque muitas pessoas têm medo disso, têm medo daquilo. Porque muitas pessoas dão lugar à carne. Porque muitas pessoas não são ousadas, não buscam o Senhor como dever, não fazem as coisas para o Senhor como dever. Por quê? Porque não oram. Tudo que você quiser, tudo, qualquer coisa que você quiser receber de Deus, você recebe só através da oração. Se você não orar, você não recebe nada. De Deus não. Você pode conseguir algumas coisas, claro. Tá? Mas de Deus você não vai ter nada que ele diga assim, foi eu que dei, porque ele me pediu, não. Certo? E eu prefiro receber de Deus, porque a Bíblia diz que só Deus tem riquezas duráveis. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que quando Deus dá, ninguém toma. Ele deu, está dado, e aí ó, ninguém ousa tentar tomar. Então pessoal, entendamos que esse dever tem que ser feito. Então, Antônio também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Ou seja, não pode desfalecer, ou seja, não pode desistir, não pode parar. Tem que estar constantemente ligado no céu. A minha mãe antes de partir, ela orava 3 vezes ao dia, orava pela madrugada, sem contar a madrugada, mas ela chegava de manhã cedo, ela estava de joelho. De meio-dia ela dobrava o joelho, e no final da tarde ela dobrava o joelho. Era a oração do judeu que ela fazia, 3 vezes ao dia. Muitos de nós não oram nenhuma vez. Chega em casa, estou cansado, vai dormir, tchau. E aí, passou o dia, você nem agradeceu, nem pediu algo, não fez nada. Então, estamos errando. Precisamos ser melhor. Pela oração eu consigo várias coisas que sem oração eu não consigo. Vencer minha carne, desejos impróprios, desejos carnais, pensamentos impróprios, tá? Muitas coisas que vai contra a vontade de Deus. Eu só posso vencer isso se for pela oração, porque eu vou confessar a Ele, vou pedir graça a Ele e Ele vai me dar, e aí eu vou vencer a situação. Então, se você não ora, você está perdendo muitas bênçãos da parte de Deus. E quanto mais você orar, mais sábio, mais poderoso, mais vitorioso você será. Não tem como evitar isso. Se você orar, as bênçãos vão atrás de você.
Porque na oração que a gente confia no nosso Deus, a gente se revela para Ele. A gente conta nossos defeitos, nossas tentações. A gente começa a contar tudo que a gente quer, na verdade, da parte dele, que a gente deseja da parte dele. Então, pessoal, entendam bem. Se você orar, muitas coisas que você não conseguiu até hoje, você vai conseguir. Vai conseguir. Porque o Senhor deixa bem claro, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz que se você orar, crendo que você vai receber. Deixa eu ver aqui para ficar melhor para vocês. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, deixa eu ver se é o 3,16 aqui. Primeira carta aqui. Deixa eu ver aqui, primeira carta. Não, 3,16, eu vou achar aqui, deixa eu ver aqui. É o 5,14. 1 João 5,14. Vê o que ele diz. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua o quê? Vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes... Entendeu? O que ele está dizendo aqui? Para você acreditar na oração e acreditar que Deus vai lhe dar aquilo que você está pedindo. Se você não acreditar, você perdeu tempo. Você orou e não vai receber nada. Porque Tiago diz assim: quando você orar, não duvide, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e vem, vai e vem. E aí? Então, pessoal, precisamos entender que é necessário orar. É o dever disso. Então, voltando para o texto lido, ele diz assim, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Juiz é um homem que tem um posto maior da nação, né? Podemos dizer assim. O juiz, ele manda onde ele chegar, ele é a autoridade máxima, entendeu? Então, Deus usa um homem aqui que tem uma autoridade máxima. E ele diz assim, certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Então a gente já vê que esse homem não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune. Então ele vai ajudar a mulher, não porque ele é bom, mas para se ver livre dela, para ela não ir mais lá incomodar ele. Então disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? O que é que Deus quer dizer com isso aqui? Ouviu o que diz o injusto juiz? Ele diz o 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para morrer? Ei, entende bem? Deus está querendo falar aqui para aquelas pessoas que provavelmente estão pedindo algo a Deus e não recebeu. E aí, ele diz assim: olha, se um homem que era ímpio, que era injusto, que não respeitava Deus, não temia Deus, ele pôde fazer o bem a essa viúva, e eu, Deus está dizendo, e eu não farei justiça a vocês? Vocês que clamam a mim de dia e de noite, eu não farei justiça?
O que é que Deus está querendo dizer com isso? É que a gente não pode questionar Deus por causa disso ou por causa daquilo. Por que eu não tive? Por que eu sou do que deu? Por que eu não recebi ainda? Não. Ele está dizendo, aí tem que estar trabalhando com ele. Deus não está, não chega na hora certa. Agora a gente acha que Deus está tardando. A gente acha que Deus está atrasado. Aí começa a colocar a culpa na gente, achar que tem pecado, que ele recebeu, mas não tem nada a ver. É porque não está no tempo. Deus só tem as coisas no tempo. Deus não trabalha com relógio humano. Deus, ele é o próprio tempo. E tudo que Deus faz é para manter a nossa segurança diante dele. É para nos manter diante dele. Então Deus não vai dar nada que você venha se perder. Deus não vai dar nada a você na hora errada, para que você venha se perder. Alguns, Deus até dá, porque Deus já sabe que aquela pessoa, de um jeito ou de outro, ela não vai ficar na igreja. Ela está ali buscando os interesses de Deus, não está buscando, ou seja, ela está buscando ali os interesses dela, os interesses de Deus. Tem gente assim. Tem gente que está na igreja para buscar os seus interesses. Ele está querendo prosperar, está querendo crescer, está querendo ganhar em cima disso. Já é aí que Deus fica observando. E é esse daí que Deus muitas vezes usa para mostrar para a gente que Ele só dá as coisas no tempo certo. Como assim? Tem pessoas que você vê, está na igreja um bom tempo, quando recebe aquilo que desejava, perde para quem que quer. Não parece mais não. Tá? Quantas pessoas eu já orei para Deus empregar, Deus empregou, passou pouco tempo, ó. Tchau. Quantas pessoas eu já orei que foram curadas e ó, tchau. Está entendendo? Tem gente que está na igreja porque sabe que Deus é poderoso e pode fazer um milagre na sua vida. Mas que quando Deus fizer, essa pessoa vai deixar Deus do lado. E algum Deus não dá, porque Deus sabe que ali tem um projeto de Deus. Aquela pessoa vai continuar, vai perseverar, e Deus trabalha para fazer as coisas na vida daquela pessoa no tempo dele. Mas já tem outros que Deus sabe que, ou dando ou não, ele não vai permanecer na igreja. Aí, para ele não sair como? Aí Deus dá. Não são com todos que ele faz isso, mas aí ele dá. E a gente está orando por aquela pessoa, receber, que a pessoa recebeu e foi embora. Aí com isso Deus nos dá o quê? Uma lição. Para que a gente também diga, mas Deus, fulano está sofrendo, Senhor, ajuda ele. Por quê, meu Deus? Ele é uma pessoa tão boa, boa. Tu não conhece o coração. Tu não conhece o coração. Eu me lembro de um homem que ele vivia desempregado, direto. E era um instrumento da igreja dele. E eu dizia assim, meu Deus, esse homem é tão bom, é tão ágil, ele é tão pronto para fazer a obra, não vi não, tudo ele está na frente, ele quer fazer. O camarada era 10. Está entendendo? Não demorou muito. O irmãozinho arrumou um emprego para ele. Ó, o irmãozinho arrumou um emprego para ele. Irmão, não demorou muito. Nesse emprego ele já arrumou outra mulher na rua, já adulterou, já se envolveu com quem não devia, e como está sendo na vida desse homem. Bem, e aí? Até o ministério dele ele jogou por terra. Então, entenda bem, todos que estão aqui serão completos, já estão sendo, já foram abençoados, estão sendo abençoados e vão ser muito mais, se perseverarem e forem fiel. A certeza da vitória, a nossa vitória está na nossa perseverança. Nós temos que perseverar. Se você não perseverar, quem vai perder não é Deus, é você mesmo. Então precisamos desse zelo, desse cuidado, de perseverar na presença de Deus para o nosso próprio bem, porque quem precisa somos nós. Amém, soldado? Então quem precisa somos nós. Então ei, nunca desista, nunca volte atrás. Ore, porque Deus vai dizer, olha, se esse homem justo fez isso, quanto mais eu que sou Deus, e tenho o poder de fazer tudo o que eu quero. Então fica aí esta mensagem, essa reflexão, para que todos entendam que Jesus, Ele está presente, está vendo tudo, e que você não está percebido. No tempo certo, Ele vai lhe dar a tua vez. Amém? E Deus te abençoe.